Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre este livro No Final Ficam os Cedros. Antes de eu continuar, vou pedir para você se inscrever no canal e deixa também o seu like. Bom, este livro foi escrito por um autor que nasceu na Jordânia, Pierre Havan, acho que é assim que se pronuncia. Se estiver errado, pode me corrigir. Este livro é de 2016, mas aqui no Brasil foi lançado este ano pela editora Jangada, que é do grupo editorial Pensamento, parceiro do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o que eu achei do livro, a importância dessa leitura, e já deixo esclarecido que eu não vou fazer um resumo da obra, porque o objetivo é que você leia o livro. E é legal quando a gente é surpreendido. Quando eu li, eu não havia pesquisado nada, então tudo para mim foi uma surpresa, e esse é o bacana de ler um livro sem saber spoilers, porque aí cada descoberta é de fato surpreendente, ainda mais para este livro que é cheio de mistérios, de suspense. Então vamos logo à história. Este livro é uma ficção histórica, ou seja, envolvem personagens fictícios em um contexto real, que é a guerra civil que ocorreu no Líbano entre a década de 70 e 90. Aliás, coincidência ou não, eu recebi o livro bem no dia em que foi noticiada aquela explosão em Beirute, e a primeira suspeita dessa explosão é que poderia ter sido um ataque terrorista por causa do histórico do país. O livro conta a história de Samir, que é filho de refugiados libaneses. Samir nasce na Alemanha, mas cresce em volta à cultura libanesa. Os pais de Samir fogem por causa dessa guerra civil, uma guerra político-religiosa, envolvendo muçulmanos e cristãos, além dos países da Síria e Israel. E a família de Samir, o pai dele, Brahim ou Brahim, a mãe Hana e a filha Alina, que no começo da história ainda é bebezinha, só tem 1 ano de idade, e Samir tem 8 anos, mais ou menos 7, 8 anos, convivem com um grande amigo do pai de Brahim, que é o Hakim. E Hakim mora com a filha Yasmin. A mãe morreu na guerra. A família de Samir é cristã e a família do Brahim é muçulmana. Eles são muito próximos uns dos outros, como se fosse parte da família. E Samir tem uma relação muito próxima com o pai. O pai sempre contava histórias para ele. Tinha uma relação assim realmente muito forte. E de repente o pai de Samir começa a mudar, a ficar um pouco mais distante, até que um dia ele misteriosamente desaparece. Então a história se passa em torno desse desaparecimento. Isso gera um trauma muito grande para a família de Samir, fazendo até com que depois eles se afastem, mas eu não vou contar o que aconteceu de fato. Samir sofre um bullying muito grande na escola e ele cresce então muito revoltado, até que um dia a Yasmin incentiva-o a ir para o Líbano para descobrir o que aconteceu com o pai dele. O pai dele desaparece quando ele tem ainda 8 anos, e aí 20 anos depois ele vai em busca de respostas para saber o que de fato aconteceu, se o pai ainda está vivo, e lá ele descobre todas as suas origens. Ele conhece o Líbano, ele tem a companhia de um motorista chamado Nabil, que também compartilha muitas histórias sobre o que aconteceu com o Líbano. E durante a leitura a gente vai conhecendo também sobre a guerra, essa parte que é real da história do Líbano, e com uma foto misteriosa, não vou falar o que tem nessa foto, e o diário do pai, o Samir consegue entrar em contato com algumas pessoas que conheceram seu pai. Então, além de descobrir as suas raízes, ele descobre um lado do pai que ele nunca havia imaginado. É uma personalidade do pai dele que ele não conhecia. Essa viagem ao Líbano foi, portanto, uma grande aventura para o Samir. Inclusive, ele sofre até um atentado, ele leva uma facada nas costas, tem os seus pertences roubados. Isso não é spoiler porque tá bem no comecinho do livro. O livro começa com essa passagem e depois de um tempo essa história é esclarecida e ele é socorrido por 2 pessoas, 2 estudantes, um de medicina e outro de história. Esses estudantes querem reunir histórias contadas por acadêmicos sobre o que de fato ocorreu em relação à guerra do Líbano, principalmente trazer à memória pessoas que desapareceram e foram esquecidas.
Então a história é basicamente isso, mas é muito complexa, então vale a pena a leitura. O autor tem uma escrita muito sensível, muito poética. A história é narrada em primeira pessoa, então tem uma perspectiva muito subjetiva. A gente vai descobrindo com o Samir. Para quem gosta de um suspense, um mistério, o livro é recheado disso. E a gente acompanha essa dor, essa angústia do Samir. Eu vou até ler um trecho para vocês de uma parte que me chamou muito a atenção. É a seguinte: quando meu pai desapareceu, o tempo parou para mim. Minha lembrança dele tornou-se mais vaga e imprecisa com o passar dos anos. Seus contornos se dissolveram. Fiquei mais velho e mudei, mas ele continuou jovem. Quando penso nele, sempre o vejo como o homem que nos abandonou, só que mais esmaecido pelo tempo. Somente aqui não consigo evitar de imaginar como ele seria hoje, caso tenha algum dia voltado para cá e ainda esteja vivo. Então o livro, como eu falei, tem muitos mistérios e os capítulos são basicamente intercalados, no sentido de um capítulo ele fala sobre os dias atuais, que é ele no Líbano em busca do pai, e no próximo capítulo ele ainda está relembrando a história dele na infância, até esse tempo passado chegar aos dias atuais, e não fica uma coisa confusa. A gente consegue entender claramente de qual tempo, de qual contexto ele está se referindo. E no final do livro a gente descobre o que de fato aconteceu com o pai dele. Eu esperava que fosse uma coisa mais detalhada, já que durante toda a leitura ele detalha diversos pontos, mas a história é esclarecida, não vou contar, claro. Mas eu não achei que foi óbvio, assim, uma coisa óbvia, tipo, é claro, teria acontecido isso com o pai dele. Eu acho que a única crítica, assim, seria essa falta de mais detalhes sobre o desfecho. E no final também o autor compartilha os livros que ele pesquisou, também um resumo da Guerra Civil Libanesa. Bom, eu gostei muito da história porque a ficção, a gente tem muito que aprender com a ficção, e quando se trata de uma história real, quando mistura a ficção, parece que a gente entende sob uma perspectiva mais humanizada, mais criativa, mais sensível, e sensibilidade está no livro inteiro. O cedro é uma árvore muito comum no Líbano e no final do texto também vai fazer mais sentido ainda o título. E eu vi um breve depoimento do autor falando sobre quando o Samir vai para o Líbano, não é somente uma descoberta da história do pai dele, ele também entra em contato com as suas próprias raízes, é um autoconhecimento muito grande. E dois pontos me chamaram muito a atenção para o livro, que não é só sobre contar a história dessa guerra civil do Líbano, mas chamar a atenção para um seguinte fato: é possível conviver pacificamente com pessoas de outras religiões. Como eu havia dito no começo, o pai do Samir era cristão e Hakim era muçulmano, e eles conviviam pacificamente muito bem. E outro ponto também que o autor aborda é em relação aos refugiados, que muitas vezes sofrem preconceito, sofrem xenofobia, e aqui ele chama atenção para essas pessoas que precisam largar toda a sua vida, toda a sua história, a sua cultura, a sua rotina para viver num país diferente, para sobreviver, e mesmo assim ainda sofrem o preconceito, sofrem discriminação. Então eu achei de uma sensibilidade muito grande a respeito desses aspectos. Vou ler só mais um trecho sobre um desses rapazes que querem reescrever a história da guerra. Ele diz assim: as crianças, os jovens, todos crescem com uma memória seletiva do passado e da injustiça sofrida. Isso conduz a identificação incondicional com a comunidade religiosa na qual nasceram. Nós, os cristãos, nós, os xiitas, nós, os alauítas, nós, os drusos, nós, os sunitas, mas deveriam dizer nós, os libaneses. Então ele chama atenção para um fato que as pessoas se chamam pela sua religião, eu sou cristão, nós somos muçulmanos, mas se esquecem do principal, são todos libaneses. Bom, pessoal, vou deixar então a dica para vocês. Eu
recomendo muito este livro. Se vocês quiserem comprar, vou deixar o link na descrição. E se você já leu, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Respeite os colegas e não dê spoiler. Também compartilhe se você gosta de ficção histórica. Eu amo, é o meu gênero favorito, então eu mergulhei assim nessa história e eu li assim, tipo, ferozmente. Então, por hoje é só. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com pessoas que gostam desse tipo de leitura. E então eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!